Boa noite, eu sou o Júlio Lisboa, esse é o Brasil Progressista e é o programa Direito no Espelho, hoje excepcionalmente na quarta, porque nós estamos recebendo aqui dois professores que se reencontraram no Brasil Progressista, o professor José Geraldo de Souza Júnior, ex-reitor da Universidade de Brasília, e o professor Marcelo Nerlin, da Universidade de São Paulo, livre docente já, né, Marcelo? Já podemos assim qualificar. Hoje nós vamos falar, o direito achado na rua do professor José Geraldo Souza e o projeto A Cidade do Direito Constitucional do professor Marcelo Lerner. Então, queridos, agora podemos deixar as cerimônias à parte e falar. Vamos falar primeiro do direito achado na rua, né? O que tu acha, Marcelo? Vamos ouvir o professor José Geraldo. Como é que é essa história aí do direito achado na rua, professor José Geraldo? Júlia, me Nós permita, temos... antes, me permita. Vai. Eu quero fazer uma introdução aqui e uma homenagem ao mestre. Eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser o pavio e ele vai, certamente brilhante, que é nos ajudar a colocar o direito no espelho, que é a nossa missão aqui com esse belo programa do Brasil Progressista. Então, ainda que eu não seja um bom orador, um bom poeta, mas eu vou começar com o poema do Castro Alves, O Povo... E aí vamos nós. Só um pouquinho. Deixa eu fazer aqui Vai lá, Marcelo. O povo ao poder, Castro Alves. Quando nas praças se eleva, do povo a sublime voz, um raio ilumina a treva, o Cristo assombra o algoz. Que o gigante da calçada, de pé sobre a barrica, desgrenhado, enorme, nu, em Roma é Catão, ou Mário, é Jesus sobre o Calvário, é Garibaldi ou Cochute. A praça é do povo como o céu é o do condor, é o antro onde a liberdade cria águias em seu calor. Senhor, pois quereis a praça desgraçada com a populaça, só tens a rua seu. Ninguém vos rouba os castelos, tendes palácios tão belos, deixai a terra ao anteu. Na tortura, na fogueira, nas tocas da inquietação, chiava o ferro na carne, porém gritava a aflição. Pois bem, nesta hora poluta, nós bebemos a cicuta, sufocados no estertor. Deixai-nos soltar um grito que, topando no infinito, talvez desperte o Senhor. A palavra, vós roubais-la. Aos lábios da multidão dizeis, Senhor, exalava que não rompa do vulcão. Mas que infâmia! Ai, velha Roma, ai, cidade de Vendôma, ai, mundos de 100 heróis. Dizei, cidades de pedra, onde a liberdade medra do porvir aos arrebóis. Dizei, quando a voz dos Gracos tapou a destra da lei, onde a toga tribunícia foi calcada aos pés do rei, fala, soberba Inglaterra, do sul ao teu pobre irmão, dos teus gritos, que é feito? Tu guarda-os no largo peito, não no logro da prisão. No entanto, em sombras tremendas, descansa a extinta nação, fria e treda como morto. E vós, que sentis-lhes os pulsos, apenas tremer convulso nas extremas contorções. Não deixais que um filho louco grite, ó mãe, descansa um pouco sobre os nossos corações. Mas embalde, que o direito não é pasto de punhal, nem as patas de cavalo se faz um crime legal. Ah, não há muitos setembros, da plebe doem os membros no chicote do poder,
E o momento é malfadado quando o povo ensanguentado diz: já não posso sofrer. Pois bem, nós que caminhamos do futuro para a luz, nós que o Calvário escalamos, levando nos ombros a cruz, que no presente e no escuro só temos fé no futuro, como alvorada do bem. Como Laconte esmagado, morreremos coroado, erguendo os olhos além. Irmão da terra da América, filhos do solo, da cruz, erguei as frontes altivas, bebei torrentes de luz. Ai, soberba populaça dos nossos velhos catões, lançai um protesto, ó povo, protesto que o mundo novo manda aos tronos e às nações. Esse é um poema do Castro Alves, de 1864, e eu não tenho nenhuma dúvida que nós estamos aqui, e eu, em particular, sou testemunha dessa história, erguendo frontes altivas para beber torrentes de luz, né? E para que nós possamos embriagar a sabedoria da populaça sobre como é importante encontrar o professor José Geraldo e o direito achado na rua. Mestre, nos honre, por favor, com sua manifestação inicial. Obrigado, Julian, por essa generosa concessão. Eu que agradeço. Por essa declamação que, humildemente, eu lhes apresento. Boa noite, queridos. Então, é curioso que o Marcelo, e eu quero saudar o Marcelo, né? Há um vínculo inscindível entre o direito achado na rua e a cidade constitucional. Os projetos que ambos coordenamos, né, e que tem permitido que aqui e ali nós nos encontremos não só como agora, né, no espaço crítico, né, no espaço virtual, mas também a gente tem se encontrado em ocasiões propícias, quando, com seus grupos de estudantes, o Marcelo visita Brasília para que aqui na capital, onde estão os poderes instalados, né, os poderes instituídos, né, os estudantes possam perceber esse processo que realiza a passagem do povo ao poder. É importante trabalhar o Castro Alves, porque isso evoca, né, primeiro de tudo, né, do ponto de vista do direito achado na rua, o alcance metafórico da designação, né, o direito achado na rua. O professor Roberto Lira Filho, que formulou a expressão, né, a partir da sua leitura crítica do jurídico, buscando um direito que se inscrevesse no social, que fosse instituinte e não constituído somente, né? Ele que era também poeta, com um pseudônimo, ele se designava Noel Delamare como poeta, né? Grande tradutor de poesia. Ele trabalhou a metáfora exatamente buscando na poesia. Neste caso, insuspeitamente e surpreendentemente, de um autor que às vezes é tido como muito sisudo, e que não é poeta, é filósofo, né? Que era Karl Marx. O Lira, que leu toda a obra do Marx, né? Tinha uma edição completa da Werk e uma edição completa da Einaudi, né? Lia tudo, escreveu um livro, Karl, meu amigo, Diálogos com Marx sobre o Direito, né? E que se dizia não marxista, ele se dizia marxiano, sobre a genialidade do grande formulador, mas autônomo para pensar outras perspectivas sobre o social e o jurídico. O Lira localizou, Marcelo, também um poema do jovem Marx, que foi a inspiração para o título do projeto. O poema ela dizia assim: Kant e Fichte buscavam o país distante pelo gosto de andar lá no mundo da lua. Eu, por mim, tento ver, sem viés deformante, o que pude encontrar bem no meio da rua.
o Lira, né, trabalhou na poética de Marx o arranjo epistemológico que ele formulou, crítico do idealismo alemão, né, a Lua, o mundo da Lua, e formulador de uma filosofia da praxis, né, que o filósofo não tem que interpretar o mundo, tem que agir nele para transformá-lo, né? Então, a concepção do direito achado na rua tem um registro bastante bem assentado no que o Lira Filho chamou de bases de uma nova escola jurídica brasileira, né? Mas tem essa mediação retórica, escrita, na sensibilidade do poético, porque o professor Lira dizia, né, que o conhecer não é feito por um único caminho, o caminho do fundamentado da filosofia, ao caminho do explicar da ciência, ao caminho lúdico dos jogos, das brincadeiras, né? Maturana escreveu um livro, Amor e Juego, né? Há um caminho místico. O filósofo, o místico, ele não explica nem fundamenta, ele se transporta, ele entra em êxtase e alcança o conhecimento. Há um caminho intuitivo da poesia, há um caminho intuitivo da arte. E aí ele dizia, né, parafraseando Eduardo Lourenço, né, a arte e a literatura não são delírios, são formas de apropriação do real por meio de uma outra linguagem. Então, ele tomou a metáfora da rua para pensar o espaço público, o local dos acontecimentos, onde as sociabilidades se instalam, e o Marcel Berman, em Tudo que é Sólido, Desmancha no Ar, vai dizer a condição a partir da qual, nos seus encontros e desencontros, ao reivindicar liberdade, igualdade, justiça, cidadania e direitos, né, a multidão transeunte se transforma em povo. Né? Isso está lá no Berman, no Tudo que é Sólido, Desmancha do Ar. Uma frase também do Marx, que onde é que Marx foi buscar essa frase? Ele a colocou no Manifesto, de 1848. Mas ele tirou claramente do discurso de Próspero na Tempestade de Shakespeare. Né? Todas essas torres, todos esses castelos, né, são ocupados por fantasmas, e tudo isso, depois da tempestade, vai se esvanecer no ar, né? Que ele colocou lá no manifesto, né? Um fantasma percorre a Europa, né? Tudo que é sagrado se dessacraliza, tudo que é sólido desmancha no ar, né? Aqui nós, para fechar esse ponto, continuamos buscando a metáfora poética, né? Porque ela ajuda a dar o salto não explicativo e não fundamentador, né? Mas igualmente esclarecedor, ilustrador, né? E a gente costuma trabalhar muito com outro poeta que é brilhante, do começo do século XX, Cassiano Ricardo. Há um poema dele chamado Sala de Espera, e ele, vou dizer apenas um trecho, né? Os retratos em cor na parede dos homens ilustres que exerceram já em remotas épocas o manso ofício de fazer esperar com esperança, e uma resposta que será sempre a mesma, só amanhã. Né? Como o Kafka, né? Na Porta da Lei, pode ser, mas não agora. Né? E os quase eternos amanhãs daqueles rostos sempre adiados e sentados numa sala de espera. Aí diz o Cassiano, né? Mas eu prefiro a rua. A rua em seu sentido usual de lá fora, em seu oceano que é ter bocas e pés para exigir e para caminhar. A rua onde todos se reúnem num só ninguém coletivo. Rua do homem como deve ser, transeunte, republicano, universal, onde cada um de nós é um pouco mais dos outros do que de si mesmo,
rua da procissão, do comício, do desastre, do enterro, rua da reivindicação social, onde mora o acontecimento. Essa é a metáfora da rua que, no trabalho do Roberto Lira Filho, para fundamentar aquilo que é o direito achado na rua enquanto um projeto crítico, né, de pensar o direito como produção do social e não como redução ideológica nos positivismos, nos justnaturalismos, né, pressupõe uma mediação em que o espaço, o território, a cidade constitucional, né, a cidade da polis, né, se coloque, onde os sujeitos se tornem protagonistas, os sujeitos enquanto movimentos sociais que reivindicam, que existe esperança, mas não é esperança, Cassiano Ricardo diz, é esperança sentada, né? Mas o esperançar de Paulo Freire, né? Que transforma a realidade, né? Então, que no direito achado na rua nós chamamos de sujeitos coletivos de direito, né? Porque eles, nas suas mobilizações, estabelecem projetos de sociedade, projetos de justiça, concepções de mundo, né? E aí, os achados, como é que esta questão acaba transformando, né, nesses tensos encontros e desencontros, em que a reivindicação social abre o imaginário para instituir, né, os direitos como tradução de transformação material da sociedade, né? Desde a perspectiva dos direitos humanos, é claro, né? Mas todos os direitos que daí derivam. Então, um pouco isso. Foi bom você começar com o Castro Alves, né? O Lira, inclusive, Marcelo, tem um livreto que se chama A Concepção de Mundo na Obra de Castro Alves. A Concepção de Mundo na Obra de Castro Alves. E que ele faz. Castro Alves era um bacharel em Direito, era um paladino da justiça, e os poemas dele são esses poemas, né, que veem os sujeitos sociais se expressando a partir daqueles em que a condição da humanidade é sua principal bandeira, como, por exemplo, os escravizados, né? Por isso que ele é o emancipador, o poeta da liberdade, o poeta da luta pela emancipação, né? O poeta do navio negreiro, não é isso? Então, eu acho que eu respondi já em parte, depois a gente pode colocar um pouco mais especificadamente o projeto, como ele se realiza a partir desses pressupostos, que são teóricos e são políticos, não é isso? Julian, você está mutado, como se diz na linguagem atual, mutado. Ele se fechou, o microfone se fechou sozinho, professor. Eu tinha aberto ele se fechou sozinho. Tem umas bruxarias aqui. Mas, assim, olha, hoje eu estava vendo o Eduardo Moreira falando que nós precisamos ir para a rua. E nós não vamos enfrentar isso conversando pela internet, que nós estamos fazendo aqui, né? E nem uma pessoa sozinha. Tudo. Nós precisamos, né, Marcelo, apertar nossas mãos, olhar nos olhos, nos abraçar, estar junto e nos unir para enfrentar isso que é um clima meio apocalíptico. Eu nunca achei que eu fosse ser adepto de usar esses conceitos assim, meio religiosos. Mas, assim, é um mundo de cabeça para baixo, né? Um país bombardeando o outro, reator nuclear, e a maneira como isso tenta ser filtrado para nós, professores, José Geraldo. É uma coisa muito, muito desleal, eu diria assim. Como
E mais que desleal, Julia, me espantou nesses dias algo que até aqui nós só tínhamos visto na mais cruenta brutalidade da anomia, quando, por exemplo, a gente vê relatos de banditismo descarado. Como é que é possível conceber e está em todas as editorias e os diretores dessas diretorias não se dão conta de que eles propagam sem filtro um presidente de uma potência dizer claramente que está na intenção dele assassinar uma liderança. O outro dizer só a morte do líder vai inibir o conflito. Não é política, é brutalidade. E é a brutalidade que a gente só vê na barbárie, por exemplo, nos relatos de motins, nos presídios mais desumanizados, quando ali, sem nenhum espaço de mediação civilizada, né, as presenças ali se fazem na epiderme da violência e da criminalidade, né? E está hoje, você abre todas as editorias e ele está dizendo não matamos ainda, mas vamos fazê-lo, né? Você sabe que nem no jogo de xadrez se mata o rei. A partida nunca termina com a morte do rei, termina com o rei em xeque, né? Mas há a dignidade de que ele possa ser tombado, mas pensar no assassinato de um líder mundial que representa, né, um segmento hoje quase majoritário no social, se a gente considerar o Islã como um valor não só religioso, mas político, né? E a gente vê líderes de potências, né, colocarem no discurso mais deslavado, né, que o assassinato é uma condição da sua política, né? E nenhuma editoria, né, repugna essa afirmação, naturaliza isso, assimila que se você, por exemplo, tiver um desafeto e não tiver meios políticos para lidar com as suas diferenças, é justificável que você aniquile o seu antagonista, que você o assassine, né? Diderot havia colocado como uma possibilidade de remota ligando à distância. A distância de 10 mil quilômetros, você assassinaria um mandarim chinês, né? Quer dizer, você pode aniquilar a dignidade e humanidade do outro, reduzindo, por exemplo, como a distância se bombardeiam os palestinos de Gaza, né? E sem distinguir que você está massacrando crianças, mulheres, idosos, bombardeando hospitais, escolas, né? A distância reduz o reconhecimento e é como você, por exemplo, pisar numa formiga. Você não tem sentimento de empatia, né? Mas você, num contexto globalizado, com comunicação intensa, espetacularizado, assumir um discurso de chefe de quadrilha, ou matar o meu antagonista, né? Nem nos filmes de estúdio B, né, do mais cruento processo de ação, né, a gente tem um pouco de ética até entre os criminosos. É impressionante. É impressionante como me parece que a civilização vive sempre esse dilema, né, do Janus, né, olhar para frente e olhar para trás, quer dizer, e a gente acaba caminhando mais para trás, efetivamente, do que para frente, porque se a gente pensar aqui no Castro Alves, que acabamos de citar, ele diz, né, nem a patas de cavalo se faz um crime legal, e é exatamente... Né? É exatamente disso que nós estamos falando, quer dizer, nem a patas de cavalo se faz um crime legal. Eu acho que isso vale bem para hoje. Pois não, professor?
Não, é isso, é isso. Eu estava aqui pensando que nós não combinamos, mas o nosso inconsciente civil recupera da cultura, né, esse horizonte da dignidade que está entre nós, mas deveria estar no. Por exemplo, eu vi o discurso do governador da Califórnia, né, dizendo assim: você ofende os pais fundadores. Fatherland. Né? Você ofende os pais fundadores. Né? Eles pensaram, com os equívocos do seu tempo, em fundar uma civilização. Benjamin Franklin, quando morre, pôs no túmulo dele, né, deixou como exigência para colocar no túmulo, não que ele foi secretário de Justiça, não que ele foi presidente da República, ele colocou só 2 informações da sua biografia. Escreveu artigos da Declaração de Direitos e fundou a Universidade de Virgínia. Aí a gente vê um outro líder político dizer com orgulho que seus foguetes assassinaram físicos, pesquisadores, reitores de instituições de pesquisa. O alvo da letalidade brutal não foi a infraestrutura, foi o pensamento, a capacidade de formular alternativas, né? Sim. E que envolve a academia. Mas eu queria puxar um pouco o Julian de volta. Eu acho que a gente. Deixa eu falar. Não. Agora eu vou falar. Vai lá. Vai entender já. Tu sabe que quando você fechar a câmera, Marcelo. Quando o professor o José Geraldo entrou na sala, eu achei que era o Marcelo. Vocês eu achei que era o Marcelo. Quando nós estávamos entrevistando o professor José Geraldo, lá eu e o Tim, e o Marcelo fez um comentário, eu estava pensando assim, como o professor José Geraldo combina com o Marcelo, né? Aí o Marcelo fez um comentário e o professor José Geraldo, olha só o Marcelo aqui. Vocês parecem... É uma sintonia muito legal, assim. Eu queria fazer esse encontro aqui. Eu pensei, não, o próximo vou fazer encontro desses dois aqui no Brasil Progressista. Mas eu vou querer falar, professor José Geraldo, na prática, de como é que funciona o direito achado na rua. Mas eu quero agora que o Marcelo... Agora eu vou devolver a gentileza para o Marcelo, professor. O professor José Geraldo vai perguntar com toda a inspiração que ele tem sobre a cidade do direito constitucional para o Marcelo, se é que me permite esse abuso. O professor José Geraldo, o que o senhor acha? Vamos fazer essa? Sim, olha... há uma diferença entre você construir entendimento sobre a realidade de uma forma discursiva, de uma forma livresca, né, com toda a importância, né, daquilo que é o discurso, a narrativa, né, e também da reflexão que você registra quando você quer fazer seu pensamento circular, com todo respeito. Mas é muito diferente, por exemplo, você trabalhar uma mediação pedagógica quando você é professor e tem alunos, em que você abstrai do real pela discursividade, né? A experiência do mundo, e a outra coisa é você mergulhar no mundo, né? Para buscar discernir os caminhos que ele abre para você. Por isso que Aristóteles disse que o homem é um animal político. Porque ele se constitui na experiência, ele se constitui como sujeito na polis, na cidade, né? Porque ele tem atribuições, responsabilidade, compromisso, né, com a sociabilidade, na interação com o outro,
no comunitário, né? Então, o Marcelo conseguiu transformar isso em metodologia ativa. É claro que ele seleciona conceitos, ele recupera linhas de entendimento sobre a política, sobre o direito, sobre a história, né? Mas ele organiza seus estudantes para pisar no chão da realidade. Então, ele transita, ele percorre os caminhos, né, que são depois descritos nos discursos e nas narrativas. Então, ele não fala da Constituição como um livro, mas como a compreensão da experiência realizadora de uma sociedade de direitos e de uma experiência legítima de construir direitos quando você tem formas também equitativas, né, de fazer o diálogo para inferir aquilo que legitima uma sociedade justa, uma sociedade de reciprocidade. Então, ele traz os estudantes, por exemplo, para os espaços instituintes do social, onde a política e o direito se materializam. Então, ele, por exemplo, quando ele traz os estudantes paulistas, né, de ônibus, ou como quer que seja, e ele é uma espécie de guia turístico. Ele não vai dizendo ali, naquele edifício, você tem... Não, ele vai mostrando. Aqui você teve um movimento social, você teve uma marcha para o oeste, você teve um deslocamento do rural para o urbano e depois do urbano para o rural. E você chega na capital, onde é a polis, e diz assim, aqui é a esfera pública, é o lugar onde a política e o direito se encontram. Ele leva os alunos ao parlamento, eles participam das discussões nas galerias, nos debates, nos lugares que eles conquistaram pelos seus ancestrais, porque construíram uma Constituição que não foi fruto de um projeto cerebral, foi fruto de uma ideia que se materializou nos debates em que não só os parlamentares discutiram as iniciativas legislativas, mas, por exemplo, no caso da Constituição de 88, que é uma Constituição da cidadania, né, o social teve um lugar para formular ele próprio as suas experiências em termos de projetos. Então, ele leva para ver isso. Ele vai ao Supremo Tribunal Federal, ele vai ao Ministério Público, né? Então, ele cria, né, essa condição de experiência que é o meio pelo qual nós nos politizamos, que nos fazemos cidadãos. Nós nos realizamos como seres, né, que têm responsabilidade com a cidade, compreensão da nossa capacidade de sermos agentes transformadores das nossas próprias relações, né? Isso é uma experiência inédita e é uma experiência valiosíssima do ponto de vista pedagógico, né? Porque ele não diz, como Paulo Freire nos lembrou, né, que é preciso depositar na cabeça das pessoas informações. Ele diz, não, vamos refletir sobre essas informações que a gente ofere. Ele não diz, né, como para pegar o método de Paulo Freire, né, que Ivo viu a uva. Ele pergunta como é que a uva foi produzida, foi com agrotóxico ou foi sem agrotóxico, ela serve ao desenvolvimento saudável da alimentação como direito ou da soberania alimentar, há trabalho escravo na produção da uva. E tem gente que não está tomando alguns vinhos de produção aí do seu Rio Grande, não, porque estão descobrindo que há, não é, uma redução da dignidade do humano no trabalho pela condição análoga de escravo, né, do descarte de imigrantes, ou como disse alguém recentemente, que tem domicílio no Uruguai, fiscal, mora nos Estados Unidos, mas veio para a primeira página da Folha de São Paulo, um tal de Rei do Ovo, para dizer que o problema do Brasil é que o trabalhador ficou vagabundo, porque se acostumou com Bolsa Família.
e agora eles não podem contratar. Que contratar, eles aviltam a dignidade do trabalho, subremuneram, desumanizam o trabalhador. Né? É isso que Marcelo mostra. É isso que ele mostra, né? Que não basta ver a uva, tem que saber como ela é semeada, como ela é produzida, quem se apropria do resultado da mercadorização da uva. E como se constrói a subjetividade incorporada de direitos na luta social para fazer da uva um fundamento da soberania alimentar, um direito humano fundamental, não é isso? O trabalho como o garante da dignidade humanizadora da realidade, né? Que, por exemplo, discute, olha só, se o Rio Grande do Sul, para pegar aí a nossa base, né, está sendo reparado da tragédia, né, e você está dizendo que está chovendo de novo, né? Está chovendo muito. Se vai ser reparado para produzir de novo as mesmas condições que levaram à tragédia. Ou se vai mudar isso, ou se vai mudar o modo de apropriação, de devastação, se vai continuar aprovando os projetos chamados de cesta de devastação, né? Se vai continuar desqualificando a ministra porque ela defende uma produção com respeito à ecologia, né? Eu acho que é isso que o Marcelo faz, né? Por isso que é a cidade constitucional. É a cidade que a cidadania alcança o seu plano mais elevado do que a consciência política que transforma a realidade. Né? É o salto que a consciência faz pela ação política na história para se realizar como conquista de direitos. É isso que ele faz. É isso que ele faz. E, Marcelo, é preciso, inclusive, transformar isso em registros de metodologias ativas de formação, de conhecimento, de ensino, né? Como Sim. Paulo Freire fez, né? Sim. Que é também um jurista de formação, né? Que depois tem toda essa contribuição para a pedagogia brasileira. E eu acho que, obviamente, que isso vem na ciranda do Darcy Ribeiro, do Anísio Teixeira, que, obviamente, também eu não tenho dúvida nenhuma que são referências, assim, obviamente, como... e que bom ter ouvido sobre também essa experiência mais detalhada de Roberto Lira Filho, que organiza originalmente esse conceito e que depois o professor José Geraldo difunde. E aqui eu devo colocar, assim, que na minha perspectiva, né, usando um pouco o Castro Alves, que o direito não é pasto de punhal, ou seja, o direito é um instrumento que não pode ser um punhal escondido no pasto, né? O direito precisa ser exatamente um instrumento público, aberto, republicano, e acho que é o caminho nesse sentido, né? Eu quero resgatar também a ideia, e sim, eu tributo isso, e eu referencio isso sempre, né? A ideia da cidade constitucional como conceito, como bem diz o professor José Geraldo, uma coisa é o conceito, outra coisa são não só as teorias, que, como bem diz o professor José Geraldo, precisam ser desenvolvidas, mas essencialmente a prática, ou seja, o impacto, é exatamente a ideia de encontrarmos o direito na rua. E, obviamente, que, em boa medida, isto inspirou a ideia da cidade constitucional, ou seja, à medida que eu encontro o direito achado na rua, eu vivo numa cidade constitucional. E essa ideia, inclusive, hoje, depois de mais de uma década trabalhada em Brasília, eu tenho concentrado meus esforços mais junto à Câmara Municipal de Vereadores de São Paulo, que é exatamente a ideia do controle do quinto maior orçamento do país. E aí eu faço uma preleção com os meus alunos e depois eu acompanho semanalmente a reunião da Comissão de Orçamento e Finanças da Casa. E aí tenho pautado muito a participação nas audiências públicas e interferido no processo, gerando algum constrangimento também, porque eu entendo que a posição da universidade é exatamente buscar a coesão social, buscando a aproximação entre a sociedade civil e a sociedade política. Então, eu sim sou, nesse sentido, um réu confesso, né, que bebo na fonte, bebi sempre na fonte de professor José Geraldo, né, como eu disse, do meu ponto de vista, ele é uma torrente de luz, né,
e como diz o poeta também, é o antro onde a liberdade cria águias em seu calor, né? E eu, desde que ouço o professor José Geraldo, eu me sinto exatamente, quando eu ouço falar do espaço da liberdade, né? Que é exatamente o espaço da singularidade que é desenvolvido pelo ser humano, né? Para colocar o direito numa posição de avanço civilizatório. Se com o direito é difícil, sem ele as relações sociais são muito mais complexas e muito mais difíceis. Então, eu sou, de fato, confesso nesse sentido, de que esse espaço de liberdade que o professor José Geraldo, na sua forma de ensinar, sempre nos provocou e concedeu, ela, exatamente como ele dizia hoje, do trabalho de conclusão de curso, né, a banca que ele constituiu, é exatamente um espaço de liberdade que cria águias. E eu o conheço há mais de 30 anos, obviamente ele é uma referência intelectual, né, para esse que vos fala no momento, e eu tributo a ele a boa medida também, assim como sempre referencio aqui da USP, o professor... me fugiu agora, de qualquer sorte, voltando ao que interessa, eu penso na ideia do Spinoza de um ensino para a imanência, né? Fugindo um pouco da ideia platônica, né, da transcendência, o ensino para a transcendência. Eu valorizo a retórica, mas eu realmente estou muito mais preocupado com conteúdos atitudinais do que propriamente só com conteúdos cognitivos. Eu não desvalorizo o conteúdo cognitivo, mas eu valorizo muito o conteúdo atitudinal. E para que eu possa desenvolver nos meus alunos este conteúdo, eu entendo que o espaço público, e principalmente os espaços institucionais, são um ambiente apropriado para o desenvolvimento, até porque eu posso falar menos, e os meus alunos percebem tudo observando a realidade fática. Então, é mais ou menos aquele... Eu não quero adentrar nesse conteúdo, eu prefiro voltar para a ideia do próprio direito achado na rua, né, que entende o direito como legítima organização social da liberdade. E esse é um conceito muito caro para nós todos, que somos, de certa forma, por assim dizer, discípulos do professor José Geraldo, né, que vem também daquele livrinho que é o Direito, do professor Roberto Lira Filho, que foi o meu primeiro contato com essa ideia. Então, essa questão, do meu ponto de vista, ela é muito, muito importante e oportuna, né? E sim, de esperançar, ou seja, eu encontro nesse espaço público um espaço de esperançar. Tenho tido a grata satisfação agora de trabalhar, porque eu trabalho dentro da Câmara de Vereadores, e aí eu recebo os alunos normais da USP, e também alunos que vêm chamados pela Escola do Parlamento, e aí eu tenho desenvolvido, particularmente com o núcleo que tem o trabalho orgânico com as pessoas idosas em São Paulo, que num universo de 12 milhões já formam quase 3 milhões de idosos. Então, tenho conseguido fazer uma intergeracionalidade muito interessante no ambiente do parlamento, e tenho chamado a atenção das pessoas dizendo, olha, vamos falar em nome da sociedade civil, mas vamos falar a partir do espaço do legislativo, porque eu entendo seja ele o espaço apropriado para desenvolvermos, cada qual com as suas teses, mas que nós também possamos, com isso, fugir um pouco da captura, da representação ou da fala, ou seja, quem fala em nome da sociedade civil. E, em última análise, também o meu estacionamento hoje com o Cidade Constitucional mais dirigido no Legislativo, tentando responder a velha pergunta, quem controla o controlador? E, nessa perspectiva, eu acredito que o artigo 54 e 55 da Lei Orgânica de São Paulo, que eu conheci quando eu escrevi a minha dissertação de mestrado lá na Federal de Santa Catarina em 96, e que eu persigo desde aí, e que até hoje não foi implementado aqui em São Paulo, e é parte da minha luta constante do porquê de estar dentro desse espaço e dessa arena, que é a arena política, exatamente para implementar do que eu julgo seja a experiência que poderia gerar uma quebra do paradigma do presidencialismo de coalizão, ainda que lá na essência ele já tenha sido quebrado, porque de fato hoje o executivo não depende mais do legislativo, porque ele é dono das emendas, e elas são impositivas.
Então, esse presidencialismo clássico de coalizão está rompido. A questão é como é que a gente pensa novas formas de experimentação humana, né? E também do que diz o professor Mangabeira Unger com experimentalismo democrático, né? Então, e aí, só para não deixar esse gap aqui, a lembrança também do professor Fábio Conder Comparato, né? Ele falava para a gente, quem sabe faz, quem não sabe ensina. Né? E eu digo sempre que o mestre Zé Geraldo, ele não só ensinou, mas ele ensina muito com a sua prática. Né? E daí eu tinha até preparado algumas questões, tanto é que quando ele foi gestor, ele conseguiu atender um grupo de pelados na Universidade Federal, na Universidade de Brasília. Então, ele tem uma experiência prática no campo do que é o experimentalismo democrático e o que são situações reais de poder que podem receber um tratamento humanizado, podem receber um tratamento respeitoso, né, e não um tratamento de polícia, né, não um tratamento de cacetete, em última análise do que nós nos referimos com bombas. Né? Quer dizer, acaba totalmente o diálogo e vamos para a bomba, que é a barbárie, que é a guerra. Então, sim, só faço essa fala como um tributo ao mestre e reiterando o quanto ele é importante, não só para a trajetória particular desse que vos fala, mas também com o experimentalismo didático-pedagógico, com, de fato, as metodologias ativas no ensino superior e principalmente o foco na resolução de problemas, na melhoria, em especial hoje, do Poder Legislativo, que é o que eu reputo que mereceria atenção e por isso que vou fomentando cada vez mais, e a meta seria colocarmos um professor em cada comissão permanente da Câmara de Vereadores, né, exatamente para que nós, como universidade, possamos servir melhor e conduzir, mostrando claramente que a noção cognitiva, lembrando aquele episódio da Câmara dos Deputados, é fundamental. E principalmente que os deputados entendam que não é porque eles têm mandato que eles têm cognição suficiente para fazer uma política de alto nível. E que uma cidade inteligente é feita de pessoas inteligentes e que elas precisam ser recepcionadas no processo legislativo que continua fechado para o povo, ou seja, o sinal está fechado para nós. Né? E esse é o dilema que me parece que continua nos espreitando a cada dia, porque as cadelas do fascismo estão sempre no cio, né? E é exatamente esse o combate que a gente precisa dar. Então, esse é um pouco o meu depoimento, mas eu quero ouvir o mestre, que é que importa falar nesse momento. Então... Mas tu gostou, né? Claro que sim, Júlio. Você vai aprendendo, você vai se melhorando também como um jurista, jornalista, e a gente vai desenvolvendo e colocando o direito no espelho, que é o que nos interessa aqui, e poder, tendo esses mestres para nos iluminar, certamente a gente vai mais longe. Interessante que o programa se chama Direito no Espelho, que remete, Marcelo vai lembrar, ao primeiro movimento que o professor Roberto Lira Filho fez, antes mesmo de definir, né, esta designação, né, do direito a achar na rua, com a criação da revista Direito e Avesso, que tem essa perspectiva da realidade e do reflexo. E ele dizia, o avesso é a ideologia, né? É a redução, é o enviesamento, mesmo quando o remoto da imagem é real, né? Mas a interferência das concepções, das pré-compreensões, dos preconceitos, né? Tanto com IFE como sem IFE, né? Pré-tracinho conceito, né? Quando sem o IFE, preconceito, né? E que o direito é a perspectiva, ele dizia assim, não do instrumental, que é, por exemplo, o instrumental funcional, burocrático, para caracterizar o que no moderno se chamou weberianamente de direito, né? Uma estrutura burocrática, técnica e legal, né? Para imaginar que a forma legislativa fosse a imagem real do direito, portanto,
um espelho que pudesse mais ou menos ser assim igual ao espelho de Alice, né? Que descia numa escada que ela imaginava subir. Na verdade, ela descia quando imaginava subir, né? Então, lá o professor Lira Filho disse que buscar o direito na sua expressão do real é vê-lo não como restrição, mas como liberdade. Por exemplo, nossa experiência real é a colonial. Nós somos fruto de um empreendimento colonial que nos expropriou, inclusive, da dignidade do humano, na origem, para se apropriar do território, que seria o espaço constitucional, não é isso? O colonizador negou humanidade ao autóctone. O colonizador é o alienígena que chega aqui e se defronta com o indígena, que é o do lugar, né? E o destitui de reconhecimento do humano. Diz que ele não tem alma, que ele é silvícola, que ele é selvagem, que ele é fera, e, portanto, não tem titularidade sobre a sua realidade, né? Então, veja, o colonizador se instala, se apropria, expropria o território, subalternizando o autóctone ao limite da alienação da sua humanidade. Faz isso quando precisa de mediador para transformar a natureza em recurso. Diferente do indígena, que pensa a natureza como dimensão da existência, condição do bem viver, matriz da humanidade. Sem a natureza, nem humanidade se instala. O céu cai, diz Schopenhauer, né? Ou o mundo se chega ao fim, diz Krenak, né? Trabalhar essa mediação é adiar o fim do mundo e é sustentar o céu que cai, dizem os nossos ancestrais indígenas, né? Pois bem, olha, o colonizador quer se espelhar numa experiência de uma tradução disso, numa legitimação de que o que ele faz tem fundamento filosófico, teológico, sociológico, jurídico. Aí ele elabora uma Constituição, não é isso? A Constituição de 1824. Como ela se expressa enquanto norma? Ela se expressa como uma norma que reconhece apenas como sujeito de direito o patriarca, que é um proprietário branco, católico, e que, como tal, se faz cidadão porque tem renda. Por isso que os historiadores chamaram essa Constituição de Constituição da Mandioca. Porque a medida da cidadania era a renda. Homem de bem não é o que tem dignidade, é o que tem bens. E para ele se afirmar nessa subjetividade pela norma, ele nega a humanidade dos outros, do indígena, do trabalhador africano escravizado, da mulher, né? Ele nega tudo que não seja heteronormativo, católico e proprietário, não é isso? Porém, chegamos em incursões por incursões à atual Constituição, que é a da cidadania. Por quê? Porque tudo isso se sublevou na luta pela liberdade, né? O escravo se emancipou pelo trabalho, né? E produziu até a dignidade de um dos seus ser presidente da República. O trabalho deu dignidade ao humano, né? Então, os direitos do trabalho afetaram a dimensão excludente do capital e afirmaram a subjetividade emancipatória na luta que arranca ao domínio colonial os direitos que não estão na lei, porque as leis negavam tudo isso, mas estão na luta pela liberdade, na luta pela emancipação.
Por isso que o mediador da conquista de direitos, que depois vem na onda das emancipações, as mulheres, os indígenas, né? Entre o Silvícola de 1824 e o porta-voz da reivindicação da autonomia de 1888, lembrem do discurso do Krenak na tribuna da Assembleia Constituinte, né? Tem toda uma mediação de emancipação em que o direito não é estoque normativo, não é depósito de regulamentos em prateleiras legislativas de um almoxarifado burocrático. São as relações que se mediam para a emancipação. Por isso que a Constituição de 88 vai dizer que aquela lista de direitos está lá no artigo 5º, né? Que é enorme, porque é fruto de muita luta, né? Não exclui outros direitos, que não são os que estão no elenco. Que são esses outros direitos? O artigo diz no parágrafo, são os que derivam da natureza do regime. Ora, qual é a natureza do regime? Não é democrático? Então, qual é o fundamento da democracia? É inventar direitos, é criar direitos que não estão no estoque, mas que surgem das novas relações. Né? Os direitos de gênero, os direitos de superação da racialização da experiência social, que é subalternizadora, né? E que ainda estão aí, pela mortalidade dos jovens negros nas periferias, pelo aviltamento da dignidade do trabalho, como esse Zé do Ovo acabou de dizer aí na Folha de São Paulo, que se presta a essa locução. Não dá para entender, né? E essa luta por emancipação transformou a Constituição da Mandioca em Constituição da Cidadania. Né? E o artigo ainda diz mais, Julián. O artigo diz os que derivam da natureza do regime. Então, os direitos não são estoques, são possibilidades nunca contidas no processo a partir do qual a nossa experiência de emancipação mais e mais nos humaniza. Mas ela ainda diz mais, são aqueles que também derivam dos acordos, dos tratados, das convenções que o país estabelece. São aqueles que se inscrevem na agenda dos direitos humanos. Né? Então, o fundamento do direito não é a norma, porque a norma ela é contingente, ela é conteúdo, ela não é continente. Mas é a expressão da liberdade, a luta emancipatória, a capacidade de expandir a potencialidade da dignidade humana ao limite de tudo que a gente possa realizar enquanto nos tornarmos humanos. Você citou Spinoza. Mesmo Hegel, que tinha um certo estatismo na sua leitura e uma certa idealização na perspectiva, né, da historicização do espírito, né, e que via o espírito na dinâmica das relações e nas injunções, via o espírito do tempo a cavalo, é o burguês encanapitado no cavalo, é Napoleão, não é isso? Mesmo Hegel dizia a condição biológica não nos define, nós não nascemos humanos. A nossa humanidade se inscreve na experiência da história. Nós nos tornamos humanos. E depois, hegelianamente, Simone de Beauvoir vai dizer nós não nascemos mulheres, nós nos tornamos mulheres. Não é isso? Mas estão aí as estatísticas de feminicídio, né? As jurisprudências de justificação desses feminicídios como simulacro de uma honra que possa ser legítima. Como é que a misoginia pode ser legítima? Não é isso? Quem é que construiu essa referência de combate ao feminicídio? A Corte Interamericana de Direitos Humanos. Quem é que construiu a referência de que é preciso estabelecer uma condição de reconhecimento dos direitos pré-capitalistas, pré-estatais,
pré-colombianos, pré-cabralinos, para que as terras indígenas se meçam por um marco ancestral e não por um marco legal. Foi agora o Supremo, lá no julgamento desta causa, defendida por advogados indígenas, sob a perspectiva de que é embate entre direitos, e que a humanidade indígena coloca a perspectiva de que seus usos, seus protocolos de convencimento sobre como querem se desenvolver, que têm que ser respeitados, porque o Estado, diz o ministro Fachin no voto, não cria direitos quando demarca. O que o Estado faz é proteger o território com a demarcação, mas o território já foi definido no seu sistema originário de direito. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que a gente tem que ter em causa, e é o que o professor Lira dizia, que o direito é liberdade, não é norma. A norma é um veículo. Pode ser bom ou pode ser mal. A ditadura, por exemplo, tinha Constituição, a ditadura tinha Supremo Tribunal, a ditadura tinha Poder Legislativo, né? Mas ela mantinha o simulacro de democracia fazendo o que agora querem fazer no Irã. Né? Cadê Rubem Paiva? Né? Cadê Vladimir Herzog? Né? Cadê aquilo que é a legitimidade do processo democrático no institucional com um sistema que censura, que tortura, que faz o assassinato político. Né? Então, esse é um ponto que eu acho que a gente precisa ter em mente, né? Que os direitos não são as normas, são as experiências sociais de emancipação. É a reivindicação social, a luta pela liberdade, mas desde que seja legítima. Não é isso? Então, é preciso que a reivindicação social seja republicana, como diz o Cassiano Ricardo, né? Que seja fruto de valor que humanize, né? Que não seja uma expropriação, que não seja um veículo da opressão, da expoliação, mas que realize princípios de extensão da dignidade como dimensão material daquilo que nos humaniza. Não passar fome, não sentir medo, em suma, ter, como diz o Papa Francisco, ter teto, terra e ter trabalho. Não é isso? Teto, terra, trabalho, é um salário universal, ele diz. Né? E parece que o Leão XIV vai fazer, senão ele não teria assumido esse nome de Leão XIV. Senão ele não teria recuperado de Leão XIII o sentido de que, sem proteção ao trabalhador, não há civilização. E que, portanto, deixada a sua lógica, o capital ele é genocida. Foi isso que o Leão... Os plataformizados, gente, é genocídio. Olha a mercadorização da vida, olha a pejotização. É genocídio do trabalho. Né? Então, aí é que está essa nossa compreensão, né, de que, e o professor Lira diz, na escola, a gente tem que ter conta de que e produzir esse equívoco, tomar o reflexo pela real, tomar a imagem pela real no espelho, o espelho é sempre invertido, gente. Isso é óptico. O espelho é invertido. Né? O que vocês estão fazendo é devolver a imagem real na crítica que procura extrair do real, a cidade real, que é a cidade constitucional, né? O protagonismo dos sujeitos que afirmam direitos, né? Que constroem direitos, né? Achados, né? E trabalhar esses achados. Não foi isso que eu tentei fazer lá na CPI? E o resultado qual foi? Um fim pífio, melancólico, de uma conjuração de delegados da violência, né? Que são os que têm uma prática da letalidade do agronegócio, né? Que não tiveram nem espaço institucional para fazer a produção de um relatório. Tiveram que improvisar num caixote no corredor uma declaração sem fundamento, porque o movimento social, o MST, trouxe um projeto de sociedade
e disse que, quando ele ocupa, ele politiza a questão da reforma agrária e realiza a Constituição. Né? O invasor é o outro que grila, que se vale da bolsa e do subsídio empresarial, né? Das evasões fiscais. Compara os gastos sociais no orçamento com os subsídios econômicos que a Constituição faz. Do seguro agrícola agora. Até as emendas, né? Até as emendas. Então, é isso que eu acho que faz jus dessa ideia de cidade constitucional, mediada por direitos achados na rua. A metáfora é ampla, é direito achado na rua, na aldeia, no manicômio, no cárcere, achado na noite. Aqui em Brasília, por exemplo, Marcelo, nós tivemos uma experiência notável, que é uma dissertação de mestrado, direito achado na noite. Uau! O pesquisador toma a noite não como um fenômeno climático, atmosférico, ou hemisférico, ele toma a noite como um espaço de produção de cultura, onde você cria cultura, dá dimensão econômica ao processo de criação cultural, percebe a cultura como uma industrialização da produção econômica da arte, recupera o significado você mencionou, não sei se foi aqui ou se foi na outra mesa lá, o Maturana, né? E a ideia do lúdico, do prazer, do alto poético, né? Aí ele recupera a ideia da felicidade, da festa. A felicidade e a festa são categorias da política e da economia. Amartya Sen criou uma economia em que ele dizia que ela tinha que ser liberdade. E ela é liberdade porque ela realiza fator de desenvolvimento humano. E o princípio do desenvolvimento humano não é a riqueza, é a felicidade. O mesmo que Rousseau escreveu lá em 1750, quando ganhou o prêmio da Academia de Dijon, sobre qual o valor das ciências e das artes, e ele respondeu: realizar a felicidade humana. Ganhou o prêmio. No ano seguinte, ele ficou entusiasmado com o prêmio, Marcelo, e resolveu concorrer com uma outra monografia que perdeu, não ganhou. A monografia chamava Do Contrato Social. Social, exatamente. Olha que coisa, né? Hoje qualquer... Que maravilha, hein? Aí ele perdeu. Perdeu. Então, essa dimensão, né, da realização da felicidade, que os indígenas chamam de bem viver. Perfeito. Né? Que chamam bem. Então, essa perspectiva é o que define, por exemplo, o valor da ciência, da arte e a função do direito. Né? A justiça é estabelecer, não a cada um o que é seu, porque senão você dá ao pobre a pobreza e o rico a riqueza, mas o que satisfaz as necessidades. Aliás, isso estava no Manifesto Comunista, de cada um conforme a sua necessidade. Necessidade, exatamente. Conforme o seu trabalho, a cada um conforme a sua necessidade. E olha, 1848... Necessidade. Mas isso estava nos Atos dos Apóstolos. Lucas escreveu nos Atos dos Apóstolos, onde se organiza, né, o estatuto da cidade, da comunidade. Os atos, né, eles são os fundadores, né, e, portanto, são os formuladores do Estatuto da Comunidade. A comunidade, como é formada? Está nos Atos, escritos no ditado de Paulo, que está preso e que é redigido por Lucas, que é o seu parceiro de institucionalização da cidade. Né? Como se forma a comunidade? Então, os cristãos vinham, traziam aos apóstolos o produto do seu trabalho, e passava a ser distribuído a cada um conforme a sua necessidade. Olha só o arco se fechando, Então, a justiça não é dar a cada um que é seu, que os precursores do domínio, do império, os romanos, os patriarcas, os patrícios, estabeleciam honesti vivere, nemo ledere, jus est suum cuique tribuere.
viver honestamente, não fazer mal a ninguém. O direito é dar a cada um o que é seu. Aí diz o João Mangabeira, então dê ao pobre a pobreza e ao rico a riqueza. Dê ao latifundiário o grilo e dê ao sem terra a bala. Ou extermine. E agora eles podem até dizer alta política internacional. Se a gente não gosta, solta uma bomba na cabeça do Ayatollah. Né? Então, eu diria assim, os critérios existem, são sociais, são emancipatórios, mas isso é o direito que se projeta no espelho. Só que a gente tem que aprender a ler a imagem refletida por inverso do espelho. Isso significa extrair, retirar, desentranhar dos discursos que nós elaboramos aquelas pré-compreensões que, consciente ou inconscientemente, a gente insere na narrativa. Né? Não é má fé, mas é ideologia. Ideologia, né? Perfeito. O pai autoritário que bate no filho vai dizer que faz isso porque ele ama o filho. Se ama o filho, não deve lhe poupar a vara. Né? Mas por que ele não bate no colega? Né? Mas já fez isso. A chibata, a vergasta, o açoite. Né? Mas por que acabou vergasta, chibata, açoite? Porque houve revolta social. Né? Por isso que nos Bestializados, o José Murilo de Carvalho vai dizer que a leitura no inverso do real não é o formal, não é a cidadania passiva, o sufrágio, é o real. Como é que a justiça mobiliza o sentido transformador da revolta? Então, foi estudar a revolta da vacina, a revolta da chibata, a revolta do contestado, a revolta de Canudos. É isso que ele foi estudar. A revolta indígena. Né? Eles estão aí, todo abril se instalam aqui em Brasília e transferem para a esplanada o recorte político instalando uma constituinte onde eles afirmam a sua agenda por direitos, não é isso? É o abril indígena, ou o abril vermelho do MST, né? E que, por exemplo, não estão pedindo revolução, não. O MST está pedindo reforma agrária, está pedindo revolução, está pedindo função social da propriedade, né? Não ter crime praticado no território, não ter violência contra a ecologia, né? Não ter trabalho escravo nas produções. Né? Então, função social. Né? Nem os liberais fariam melhor, não é isso? Perfeito. Perfeito. Olha... Essa é a cidade constitucional instituída pelos movimentos sociais que levam como projeto de Constituição o direito achado na rua. Perfeito. Lá, né, naquele exemplo da noite, para fechar aquele exemplo, né, o estudante, então, recuperou a ideia da festa e aí ele se defrontou, aí, Marcelo, com a tensão entre dois discursos de apropriação da cidade. O discurso da especulação, que quer a cidade imobiliária, que quer a cidade do investimento, de incorporação, que é a cidade zoneada, né, para o negócio. Né? Então, quer vender serenidade, conforto, tranquilidade, segurança, alto custo do metro quadrado imobiliário. E a festa que quer celebrar, que quer ser feliz. Né? Então, na linha do direito achado na rua, qual é o espaço? No caso, o espaço é a noite. É simbólico, né? Porque a noite é a noite da festa, é o lugar da poesia, é o lugar da música, é o lugar da celebração, né? É o lugar da produção econômica, da reprodução da existência por meio do trabalho artístico, né? Do trabalho cultural, do trabalho turístico. Né? Aí, qual é o sujeito? Aí se forma, entre estes personagens, que pulverizados nas suas situações, uma articulação em que eles se autodesignam de movimento social quem desligou o som.
movimento social Quem Desligou o Som. Por quê? Porque o especulador levou para a Assembleia a tese de uma lei de restrição ao ruído. Claro. Para ter o álibi de fechar os bares, de fechar as casas de show, de fechar a participação artística, né? Então, o movimento cultural, Quem Desligou o Som, disse, desde quando arte e música é barulho, é ruído? Né? E aí, bom, qual é o achado? O achado é construir uma mediação instituinte para encontrar uma forma que estabeleça reciprocidade, proporcionalidade. Como é que discursos legítimos, é legítimo que o financiador queira ter ganhos especulativos no imobiliário, mercadorizar o espaço. Mas é legítimo também que a cidadania queira ser feliz. A função da política é fazer as pessoas felizes, né? Satisfeitas consigo mesmas, né? Então, aí está se discutindo como é que se encontra, como é que se faz, se protege com mecanismos de redução de som, se cria, vamos dizer, um patamar de decibéis, né? Você, por exemplo, não aceita o barulho da música, mas aceita das máquinas potentes e possantes que fazem estrondos pelas avenidas. Então, então é isso. A reciprocidade. Como é que você legitimamente... Aí, por exemplo, vai discutir lá na... O Marcelo usou a experiência do reitorado, né? Eu trabalhei com o movimento de origem, Garcia, Anísio, né? A universidade não é um espaço diletante do intelectual Narciso, é um lugar de resposta às expectativas do social para que seus problemas sejam resolvidos, né? Então, ela é um espaço de inclusão, de democratização, de diálogo de saberes, né? Por exemplo, eu não criminalizei nenhum processo de mediação. Eu tive 8 ocupações de reitoria, 8. Não pedi nenhuma reintegração de posse. Negociei todas. Entendi que os estudantes não estavam pedindo o domínio territorial de nenhum espaço. Criamos lugares para as nossas trocas. No caso do NU, teve um incidente em São Paulo que uma jovem sofreu bullying porque ela, numa escola, estava... E aí isso veio parar em Brasília, na minha universidade, que os estudantes queriam que a reitoria se manifestasse por conta do assédio que a moça sofreu lá em São Paulo, né? Isso mesmo. E aí eles vieram em procissão nus. Aí eu disse, olha, eu não posso confrontar a questão da nudez como algo que, por exemplo, implique uma repressão. Aqui na universidade, por exemplo, a gente entra numa sala, tem um professor falando de Aristóteles e Apolis. Entra na outra, tem alguém estudando o isolamento de uma cultura para desenvolver um fármaco. Tem outro que está falando que a Constituição... Eu entrei outro dia numa sala, tinha um estudante de arte com um modelo sendo trabalhado, um nu artístico. Um nu artístico. Né? Então, eu digo, eu entro num tribunal, tem um crucifixo na parede com um nu místico. Está lá um sujeito crucificado só de tanguinha, né? Só com um trapo no pubis, né? É um nu místico, né? Esse corpo nu que está vindo em passeata não é um nu indecoroso, é um nu político. O corpo é um ato, é um suporte da manifestação. No corpo está escrito sem censura, liberdade, né? Eu digo, agora, venha cá, eu
estou aqui, quando eu tenho que me encontrar, eu tenho que vestir beca. Então, a gente tem um protocolo. Eu não posso receber vocês nus, porque eu vou receber vocês de beca, de pellerine, né? Então, vocês têm que ficar, né, concordado. Eu sabia que eles iam tirar a roupa, mas aí então montei o quadro lá, inverti a ordem da mesa, onde eu ficava, geralmente, era uma mesa confinada no final de uma parede, eu troquei, botei eles no final da parede e fiquei na mesa, na saída da porta, fiz uma preleção, quando eu vi que as mãos iam para a blusa, eu disse, agora eu tenho um compromisso urgente e preciso sair. As televisões estavam voltadas para mim, não para eles. Então, eles até tiraram a roupa, mas não tem uma única foto deles nus comigo. Perfeito. Eu estou satisfeito. Vamos deixar o mestre descansar, Julião. Vamos. Professor Zé Geraldo, nós tínhamos combinado de não botar o vídeo aquele dele. Ele veio aqui, nós botamos umas 5 vezes, mas agora eu fiquei muito tentado a botar esse vídeo aqui para encerrar. Eu virei o famoso Ken. As pessoas agora me conhecem por aí, por onde eu ando, né? Ele conhece de algum lugar, ele via onde, né? Eu sou o famoso Ken. Não, fiquei muito tentado, porque a cara ali ficou. A gente falou de MST e todas essas questões. Queridos, eu quero agradecer, viu, Marcelo, professor José Geraldo. Foi uma honra, assim, acho que fizemos mais um documento aqui, né, Marcelo? E queremos que volte, viu, professor? Sim. Eu já vou continuar editando vários convites, e eu acho que a gente tem que... Eu acho que vocês dois trazem uma coisa muito legal, assim, não sei se eu estou falando alguma coisa que faz sentido, mas eu vejo que vocês quebram esse elitismo que tenta, às vezes, se disfarçar no meio acadêmico, e é uma coisa extremamente meio venenosa até. E vocês quebram com a vivência, né? Primeiramente com a vivência, que vocês vivem aquilo que falam, e segundo, pela leveza com que tratam de questões tão centrais, né, para a vida de todas as pessoas, e que tornam, que aproximam. Eu acho que esse é o propósito nosso, aproximar nós, aqueles que estão na academia, aqueles que estão na rua. Eu acho assim, viu, professor, a ideia que me remete o direito achado na rua, direito achado na pobreza. A gente me permite poder dizer assim, porque a gente vê grandes tragédias que têm a origem na pobreza, no desespero, nas vidas que são destroçadas. É isso. E o meu querido amigo Marcelo, estava com saudade do Marcelo aqui comigo na bancada, e acho que foi muito bom. Gente, vocês querem fazer uma fala final para se despedir? Fica à vontade, estão em casa aqui. Aqui é liberdade. De minha parte, agradecer o espaço, esta oportunidade de reencontrar o Marcelo e construirmos, né, as nossas interlocuções a partir de um mesmo horizonte ético e, simultaneamente, utópico. E de ter a mediação do Júlia, né? E acho que podemos até pautar algumas questões que podem justificar um outro encontro em algum momento, né? Com certeza. Eu quero já te convidar agora aqui de público. Esse é o horário do programa do professor Raul Ponte. Eu quero Raul fazer Ponte, Raul. Vocês
Ele sempre foi um grande protagonista da ação política em nome de uma construção emancipatória da cidadania, né? Nós vamos fazer essa agenda aí. Ótimo. De minha parte, é só um privilégio. Mestre José Geraldo, é sempre realmente uma honra ter essa interlocução, e como ser humano e como profissional do direito, e principalmente como professor, que é a nossa missão como servidores públicos. Um privilégio. Júlio, obrigado. Aliás, obrigado, já que você começou com poesia, né? Vocês citaram sem querer 2 vezes o Drummond, né? Primeiro, o Julian dizendo que a gente precisa ir para as ruas de mãos dadas, né? E isso é um poema de Drummond, ir para a rua de mãos dadas, né? Que tem a ver muito com a condição que a gente está vivendo, né? E depois o poema dele, muito bonito, né? Em que ele fala de que os lírios não nascem das leis, né? Porque na nossa condição está no poema Nosso Tempo, né? O Drummond, nesse poema Nosso Tempo, ele diz assim, olha só, que eu acho que tem a ver com tudo que a gente falou. Esse é tempo de partido, tempos de homens partidos. Em vão percorremos volumes, viajamos e nos colorimos. A hora pressentida esmigalha-se em pó na rua. Os homens pedem carne, fogo, sapatos. As leis não bastam. Os lírios não nascem da lei. Meu nome é Tumulto e escreve-se na pedra. Eu acho que é um bom fecho para o nosso encontro de outro, né? Na rua, responder à dimensão existencial e material da dignidade do humano, né? Drummond é sempre Drummond, não é, Marcelo? É Drummond. Estamos com chave de ouro, então. Obrigado, professores, amigos. Um abraço a todos, uma boa noite. Vai ficar gravado aqui no Facebook e no YouTube, Brasil Progressista e Rede Estação Democracia. Vamos curtir o professor José Geraldo mais. Dê um abraço no Paulo Tim. Dê um abraço no Paulo Tim. Darei. Darei, sim. Vamos curtir, professor, mais esse momento mais uma vez aqui. Eficiente. Por isso que a gente está nessa CPI, para desmascarar os crimes e para chegar não só à verdade dos fatos, mas também aqui, realmente, se é para dar terra para as pessoas que elas mereçam efetivamente. Professor, só quer fazer algum comentário da fala? Em respeito à deputada, porque, na verdade, ela não me fez pergunta nenhuma, né? Eu só queria dizer assim, Otávio Paz, do Labirinto da Solidão, disse que os indígenas, quando Colombo chegou, não viram as caravelas. Não viram. Elas estavam ali fundeadas, mas não havia cognição para poder representar cerebralmente uma imagem que era absolutamente incompatível com o quadro mental de uma cultura que não tinha elementos para visualizar. Por isso que os gregos diziam que teoria significa aquele que vê. O teorens é o que vê, é o que enxerga. A gente só vê o que tem cognição para ver. Eu não tenho como discutir com a deputada, porque a sua visão de mundo, a sua percepção como cosmovisão, só lhe permite enxergar o que a senhora já tem escrito na sua cognição. Então, a senhora vai ver, não é o que existe, mas é o que a senhora recorta da realidade. A realidade é recortada por um processo cognitivo de historialização.
Então, eu não posso discutir um tema que contrapõe visão de mundo, concepção de mundo, entendeu? Eu vejo outra coisa. A senhora vê isso. É esse o debate que está aqui, né? Eu fico pensando assim, a senhora fala desse povo todo, né? Eu fico pensando, eles aqui assistindo essa reunião, né? Assistindo essa reunião, em função das assembleias que o senhor viu, todo mundo fala, todo mundo... como é que eles representam na cognição deles o civilizado de uma reunião como essa, que discute questão de ordem, que discute o deputado está obstruindo, não sei o quê. São referenciais, né, que significam que o real não é aquilo que existe, mas é a representação que a gente faz do como a gente o vê. Paciência, né? Por isso que é a pluralidade de concepções de mundo, né? Ela, por exemplo, ela viu o marxismo. O governador viu teologia da libertação, não foi? Eu, por exemplo, nem sou marxista, nem adepto da teologia da libertação, é a teologia do povo, que é do padre Hera, que orienta o padre Francisco. Não vi isso, né? Não vi isso. Mas eu agradeço, deputado. Eu vou mudar meu foco de visão para enxergar essa percepção. Só pedir para ver as estatísticas concretas do DOR, do TCU, do INCRA, estatísticas reais e não do seu mundo subjetivo. Tá bom, deputada. Não, Com a ele palavra... me ofendeu, presidente, ele me ofendeu, com todo respeito. Tentou ser com categoria Deputada, acadêmica não... vindo debochar da nossa cara. Por Ok. favor, né? Eu tenho a maior Com a palavra...